Oi, pessoal! Hoje estamos aqui estreando o Decoded by Lumi, né? O novo quadro no LumiCast. E eu sou a Eduarda, faço parte do time de operações da Lumi e a gente reuniu hoje aqui, né, o nosso time para falar um pouco sobre a nossa cultura e principalmente o que faz a Lumi ser a Lumi e ter esse NPS de 96 que a gente sabe hoje que é um NPS bem acima, né, da excelência aí no mercado, onde a média é 50. Para esse papo, a gente tá aqui com Ingrid, que é a nossa Head de People. A gente tá também com o Tom, que toca à frente tanto de processo seletivo como de cultura. E com Milena Mello, que também toca aí essa frente de cultura junto com o Tom. E eu queria começar perguntando justamente para Ingrid sobre isso, né? Ela é a mais antiga aqui entre a gente do time de operações. Eu queria saber um pouco sobre o começo, né, da Lumi, principalmente, que a gente já tinha essa coisa da IA First, né? E como é pra gente hoje, que é uma empresa que já tem um IA First tão implementada, né, não começar ainda. A gente hoje não tá começando, a gente já vem vindo, né, de uma trajetória e eu acho que a gente pode até ser referência nisso, né, para outras pessoas. Queria saber hoje tudo que a gente faz e como a gente pode passar também para outras pessoas essa experiência AI First que a gente tem. Boa, perfeito. Por já sermos AI First e realmente, como tu falou, ser um time bem consolidado nesse sentido, a gente consegue ter uma vantagem bem relevante em relação ao processo de adaptação. Porque hoje as pessoas já estão muito bem adaptadas a um processo de maior experimentação, de maior abertura aos desafios, de ser um time realmente que está com a mentalidade bem aberta para novas coisas e principalmente para a melhoria dos processos. A Lumi é uma empresa que tem um viés muito evolutivo, então a gente sempre pensa que tudo que a gente faz, a gente consegue evoluir a partir disso, e a IA tá aí para potencializar muito, realmente, todos os nossos processos, a capacidade de solução dos nossos projetos também, a velocidade com que a gente consegue, inclusive, apresentar soluções que consigam atrair os nossos clientes para entender o que a gente faz de forma mais rápida, para entender como que vai chegar lá na frente uma solução já estruturada. Então, realmente, a gente é um time que tem uma vantagem bem relevante por todo mundo estar com a mesma mentalidade na mesma página e a nossa cultura reforçar isso muito no dia a dia também. E eu acho que é legal também a liberdade que a gente dá, né, para as pessoas aqui dentro Sim. fazerem isso, a motivação que a gente dá. Então, a gente tá sempre realmente incentivando as práticas e o uso. Exatamente, o time tem muita autonomia, as pessoas já entendem que a Lumi é AI First e sabem, e muitas vezes têm interesse de estar na Lumi exatamente por isso, por ter mais liberdade de criação e não necessariamente estar em um lugar que prive muito a possibilidade, né? Já que IA é o presente e futuro também. Então isso é bem relevante pra gente. E aí a segunda pergunta eu queria também passar pra Tom, né? Eu queria saber, Tom, sobre a tua visão, como você acha que é vantagem pra gente, pra nossa cultura, o tamanho que a Lumi tem hoje? A gente sabe que hoje no mercado, né, empresas maiores talvez fique um pouco mais difícil de ter essa cultura tão próxima como a gente tem. E aí eu queria saber o quanto tu acha que é vantagem pra gente hoje na nossa cultura, o tamanho da gente. Acho que uma coisa super importante é que quando a gente tem uma mudança, alguma coisa que vem acontecendo, a gente consegue, pelo tamanho, talvez, não só pelo tamanho, mas a gente consegue fazer esse ajuste e todo mundo ser impactado por isso de alguma maneira. Mas isso vem muito da nossa cultura, do jeito que a gente se organiza, do jeito que a gente pensa a Lumi como um todo. Então, a Lumi hoje é uma empresa que tem aí quase 150 pessoas e que tem uma área de operações onde tem 8 pessoas. E essas 8 pessoas se dividem em frentes muito bem consolidadas para conseguir realmente manter essa essência que a gente quer de proximidade com as pessoas. Então a gente tem ali um grupo que vai pensar sobre a evolução das pessoas, sobre como elas estão e como a gente pode colaborar e como a gente pode reconhecê-las. A gente tem uma galera que vai olhar para cultura, engajamento, como é que a gente consegue engajar as pessoas que estão aqui com a gente em Recife, como é que a gente consegue engajar as pessoas que estão fora de Recife também. A gente vai ter a frente ali para olhar para a parte financeira e dentre outras partes, a parte do processo seletivo também. E isso vai refletindo realmente em como o aluno se organiza. E uma das coisas que Gabriel traz, que é nosso CEO, é sobre como a gente consegue hoje, né, não sendo mais uma startup, manter esse sentimento vivo. Esse sentimento de que o mercado está mudando muito rapidamente, a sociedade está mudando muito rapidamente, e a gente consegue olhar para o mercado, entender como aquilo faz sentido para a gente também, e trazer isso para o aluno e rapidamente fazer essa alteração. Então, para além do tamanho, a gente se beneficia da nossa cultura, da nossa excelência, do jeito que a gente pensa a Lumi, e o cuidado que a gente tem com cada pessoa que está aqui dentro, em contato com a gente, ou com cada pessoa que entra em contato com a gente para
fora da Lume, seja um cliente, seja uma pessoa participando do processo seletivo, seja uma pessoa visitando o escritório, qualquer pessoa que entrar em contato com a gente consegue realmente ter uma energia, sentir a energia positiva que a gente transmite e a forma que a gente pensa, né? Para as pessoas, para a sociedade como um todo. E pitacando um pouquinho na pergunta que foi para Tom, eu acho que a gente parte de um ponto que facilita, que é o nosso tamanho, mas a gente realmente consegue implementar a cultura de forma bem firme, bem de DNA Loomer mesmo, justamente porque a gente preza que essa cultura seja passada no dia a dia. Isso não é algo só que fica ali nos documentos, nas propagandas, e sim algo que a gente implementa todo santo dia, né? Então, apesar de sim, o nosso tamanho hoje facilitar, é algo que a gente não abre mão de jeito nenhum, não importa quantos colaboradores a gente tenha no futuro. Realmente, nosso objetivo é que a nossa cultura nunca se perca. Então, sim, a gente parte agora de um momento em que é mais fácil, pelo nosso número de colaboradores, mas nosso objetivo é que não importa quantos a gente contrate, a cultura permaneça. Perfeito, Mila. E eu queria perguntar para todos, né, uma dica prática, assim, que a gente pode ter, né, para dar para as outras empresas que estão no mesmo momento parecido com o nosso de crescimento. Pô, eu tenho um em mente que a Lume aplica há muito tempo e é um sucesso e diferencial realmente do nosso time. Primeiro, a Lume é muito colaborativa e uma das formas que a gente pensou de impulsionar a nossa colaboração foi uma estrutura chamada Chapter, que basicamente é um grupo de pessoas que atuam numa mesma frente de atuação. Então, existe o chapter, por exemplo, da galera que atua com Node, com React, com marketing, com operações. Essa estrutura foi criada pensando em como as pessoas podem colaborar entre si, por serem de diferentes níveis e por viverem em diferentes projetos. Então, falar sobre seus conhecimentos, suas experiências, o que está vivendo de positivo, de negativo, para que as pessoas aprendam entre si. E isso é muito relevante porque é como se o time de operações e a estrutura da Lume começa a disseminar o que a gente quer de essência e cultura. Então, não necessariamente fica só como responsabilidade do time de operações. A gente tem uma liderança de chapter que guia esse contexto e que tem toda essa essência para continuar a nossa cultura no dia a dia. Então, a gente consegue... Eu acho que isso é relevante a nível de dica, porque empresas grandes podem super criar essa comunidade. E não só esses novos papéis, digamos assim, mas as próprias lideranças que já existem, sabe? E isso aproxima as pessoas, né? Do time mesmo. Muito. É realmente um case de sucesso, assim, nosso, porque a galera fica mais junta. Às vezes tem pessoas que não trabalham em conjunto no dia a dia, mas têm contato, ainda assim, com todo mundo que atua nessa área. Então, é uma interação bem legal, bem massa, assim, pra Lume mesmo. Perfeito. Fica a dica. E já passando a bola pra Mila Mello, que é a nossa diva do onboarding, né? É um spoiler aí pra vocês. Nós temos 3 dias de onboarding quando uma pessoa entra na Lume. E aí eu queria saber o que a gente faz de diferente, né? Quando uma pessoa entra aqui, ela não tem tanto esse contato com a IA como a gente tem aqui. Qual o impacto disso pra ela e como a gente apresenta isso pra essa pessoa? Assim que uma pessoa chega e ela não tem conhecimento nenhum sobre IA, ou ela não vem de uma empresa AI First, eu vou introduzi-la no nosso universo, assim, no nosso uso de IA, né? Então, a primeira coisa que ela vai ouvir é que o nosso driver, e assim, o top 1 driver da gente é o uso de AI everywhere. Ou seja, aqui no nosso dia a dia, todos os times foram treinados para usar a IA na rotina deles, realmente. Então, por exemplo, para o nosso time de operações, foi um super desafio sentar, entender onde é que a gente poderia usar a IA, o que é que a gente poderia automatizar das nossas atividades diárias, etc. Mas a gente super desenrolou, sabe? Super desenrolou mesmo. O meu objetivo no onboarding é passar para eles que eles vão desenrolar também, juntamente com o time deles, juntamente com o buddy deles que vai acompanhar esse início da trajetória deles na Lume, e que ele vai pegar o jeito, com certeza. A gente aqui vem de realidades bem diferentes, né? Eu vim de um curso de psicologia e que, meu Deus, eu não usava IA nenhuma. E quando entrei aqui na Lume, super me acostumei com o universo, botei a mão na massa, e é isso que a gente vai passar também para o New Loomer, que ele pode aqui experimentar, testar, sugerir, tirar dúvidas e se habituando com o uso da IA aos poucos. Reforçando sempre a questão que a gente, hoje em dia, já evoluiu para, ok, a gente vai usar a IA, mas de que forma a gente vai usar a IA, né? Beleza, todo mundo aqui já tá numa mesma página, mas como é que a gente vai, então, passar para a página de qualidade? Gente, aqui a gente não usa IA de qualquer jeito, a gente não usa sem pensamento crítico, sem reflexão, sem revisão. Então, eu vou trazer tudo isso para a pessoa no onboarding, para que ela comece a se acostumar com o nosso jeitinho. Perfeito.
E eu acho legal também que a gente tá sempre à frente do mercado mesmo, no sentido de tecnologias, de coisas novas. Eu converso muito com amigos que também são da área de tecnologia e quando eles vêm falar de alguma coisa nova que surgiu, que eles estão usando, a gente já tá usando há muito tempo. Um fato disso, né, uma prova disso é o cloud, que a gente tá usando desde do início do ano passado. E hoje ele realmente vem sendo, né, a referência que a gente tem, né, que a maioria das empresas estão utilizando também, mas que pra gente já é uma realidade antiga, que a gente consegue, né, já está habituado há muito tempo. E acho que até pelo jeito que o nosso onboarding se configura, né? A gente tem aí, como o Duda citou, tem 3 dias de onboarding, entre ser dividido em cultura, financeiro, performance, mas também a parte mais específica da área da pessoa e do projeto, caso ela esteja em um projeto que esteja inserida. Então, ela vai ter ali aquela visão do que tá sendo usado, visão da área como um todo. Então, esse guia também é muito importante, e como tu citou também do Buddy, que vai estar ali para tirar qualquer dúvida da pessoa, conseguir esclarecer qualquer coisa que fique, até para esse uso inicial. Então, até o nosso onboarding é pensado para isso também, como é que ele entra na nossa realidade, não só cultural, no sentido mais de valores e tudo mais, mas também na prática do dia a dia com a IA que a gente utiliza, seja o cloud, seja qualquer outra que a gente utilize dependendo da realidade do projeto, da área como um todo. Então, acho que esse pensamento sobre como recebê-la já é o grande diferencial também para isso, independente de onde você vem. Muito bom, Tom. E eu queria saber também o que é que tá por trás desse número, né, do NPS 96, que parece que a gente tá fazendo uma propaganda do mundo mágico da Lume, mas como é que a gente consegue, de fato, medir esse número na prática, que a gente tenha assertividade nesse número? Realmente, esse NPS 96 é um resultado de muito orgulho para o nosso time de operações, para a Lume, porque, como tu falou, a média de mercado é uma pontuação de 50, então a gente tá realmente muito acima, e realmente a gente sente e vê que a galera tá feliz na Lume, sente orgulho. Basicamente o que a gente faz é fazer uma coleta semestral, onde a gente coloca algumas sessões diferentes sobre, por exemplo, saúde, entendendo realmente como está a saúde daquela pessoa em alguns tópicos, saúde mental, saúde física, porque essencialmente a gente quer saber como as pessoas estão. Além disso, tem várias outras coisas além da pesquisa, né? Deixando claro que a gente cuida no dia a dia. Tem também sessões sobre experiência dentro de projeto, satisfação na Lume como um todo, sobre desenvolvimento. É um outro tópico que a gente olha muito, como que a gente constrói carreira em conjunto com as pessoas. Então, a gente sempre coleta pontos relevantes sobre desenvolvimento e performance. E a partir disso, a gente faz uma análise. Uma delas é um resultado de NPS, mas vários outros também, de como que estão esses resultados em sessões específicas para que a gente consiga analisar além do NPS também. Então, essa pesquisa, ela é feita semestralmente, como eu falei, e a partir disso, o time de operações sempre faz os outputs, onde a gente analisa todo o contexto e entende quais são as ações que a gente vai fazer para melhorar ainda mais o time da Lume e a experiência que as pessoas vivem aqui dentro. E tem algo que a gente cuida ativamente para garantir esse número, para esse número se manter tão alto? A primeira coisa é sobre experiência, como a pessoa está se sentindo na Lume. Então, ela ter a possibilidade de se sentir integralmente realizada, seja profissionalmente, no sentido de, tipo, ela tá tendo a oportunidade de desenvolvimento da área dela, ela tá conseguindo ser desafiada e sentindo que ela consegue ter futuro, no sentido de jornada, olhando e vendo até onde ela pode chegar. Isso é uma coisa essencial para que a pessoa consiga realmente se ver a longo prazo na Lume, mas também no dia a dia, né? A gente pensa muito em como a pessoa ela tem que se sentir, na verdade, confortável no nosso ambiente, seja um ambiente físico, que a gente tem um cuidado super gigantesco com o nosso escritório e como ele tá, para que as pessoas consigam se sentir acolhidas lá, mas também no online também, como é que a gente pode proporcionar no online também esse sentimento de conforto, mesmo que ela não esteja com a gente lá no escritório presencial. E aí a gente tem uma série de ações, principalmente de cultura, que eu acho que Mila pode trazer muito mais fortemente, mas que também é para impulsionar as pessoas para se sentirem pertencentes mesmo da Lume, estarem fazendo parte, seja em momentos online, seja em momentos presenciais. Então, como é que isso também traz esse sentimento de eu faço parte disso, assim, eu faço parte desse conjunto de pessoas e que eu consigo me ver muitos anos aqui dentro e consigo me ver sempre
sempre evoluindo e consigo me ver aqui junto dessas pessoas, principalmente. Exatamente. Tom trouxe pra gente aqui realmente o que a gente tem como inegociável aqui dentro da Lume, né? Sobre a experiência das pessoas, num geral, aqui dentro, sobre o acompanhamento delas. E o que eu posso falar muito é da minha frente, que eu amo fazer, que são as experiências dentro da empresa, que eu conto muito com a ajuda de Tom, claro. A gente realmente bota a mão na massa aqui pra trazer o evento que a gente tem, que são as nossas confras anuais, que reúnem todas as pessoas, tanto as de Recife quanto as do remoto, que a gente sabe que a gente tem aí pelo Brasil muita gente, né? Elas vêm pra cá, pra Recife, a gente faz uma confra maravilhosa. Mas isso assim, eu tô falando do nosso extremo, né? No nosso dia a dia, a gente tem vários mini agitos, mini eventos, mini formas de fazer com que todo mundo se divirta, se sinta parte, se aproxime e se sinta cuidado pela Lume. Muito bom. E fazendo uma adição aqui, né, como eu tô tocando essa frente de processo seletivo também, eu vejo muito que as pessoas não estão procurando uma vaga somente por remuneração. É muito mais do que isso. É também a junção de clareza no processo, né, de jornada, clareza na jornada e o cuidado, a qualidade de vida que as pessoas querem ter. Então, nunca é sobre somente a remuneração. É sobre os benefícios, o que a empresa dá, o cuidado que a empresa tem com os colaboradores, e é algo que eu escuto muito de pessoas que são aprovadas no processo e que também não são aprovadas, é o cuidado que a gente tem com toda a experiência, né? Seja aqui dentro, seja até pelo processo seletivo mesmo. Acho que isso é o nosso diferencial, com certeza. Um ponto relevante também para as pessoas se sentirem muito felizes aqui dentro, eu sinto que é sobre como a gente se posiciona, a Lume como uma empresa parceira estratégica dos nossos clientes. A gente reforça muito que aqui na Lume você tem autonomia, obviamente, dado o nível que as pessoas têm de senioridade, mas desde sempre é muito estimulada essa autonomia e principalmente um foco na resolução de problemas. Então isso faz com que as pessoas se sintam muito donas, inclusive, do processo, porque a gente dá, assim, a liberdade, a autonomia para que as pessoas cresçam e consigam ter um senso de pertencimento, como o Militon estavam falando, para resolução. Então, realmente, eles fazem parte, de fato, da construção, das propostas de solução e do projeto que eles estão desenvolvendo. Então, não é algo que eles só executam. Eles executam pensando, criando, realmente construindo a estratégia daquilo, e eu acho que as pessoas gostam muito disso, né? Se sentem muito bem e se sentem muito pertencidas por causa disso. E, Ingrid, como head de People, né, o que é que você observa nessas medições que você acha que a maioria das outras empresas não conseguem olhar? Massa, eu acho que é olhar para além do número do NPS. Ele é um número muito relevante, muito massa para o nosso contexto, mas tem outros também que são relevantes e importantes. Então, a gente olha muito para a taxa de turnover, saber quais são os motivos, às vezes, de saída de alguma pessoa, conectar, inclusive, quais são os feedbacks que estão sendo gerados a partir das pesquisas de clima, para que a gente consiga conectar em uma ação relevante de evolução na Lume. Olha também para o processo de carreira, como que tá a performance da galera, tem algum projeto performando melhor, um projeto performando um pouco abaixo do esperado, para que a gente consiga ter ação sobre. Então, o time de operações é muito guiado por esses dados, para que a gente consiga colocar em prática e fazer com que as pessoas se saiam bem também. Um dos exemplos que a gente tem também na Lume é sobre o nosso processo de 1 a 1, que a gente roda de forma periódica durante o ano. Tem até 2 momentos. Um momento é só com a liderança, na verdade com a liderança e com o time de operações, e outro momento é só com o time de operações. É um momento onde tem o Loomer e operações para conversar sobre rotina, entender se tá tudo bem, entender se tem alguma necessidade, algum objetivo, alguma crítica, alguma insatisfação, para que a gente consiga também, sempre nesse objetivo, como que a gente pode melhorar em conjunto de ambas partes, para que a Lume possa ser realmente uma experiência muito legal para ela. Então, é isso, olhar para além do número do NPS e realmente de forma constante, porque as coisas não acontecem só quando a gente faz uma pesquisa de clima a cada 6 meses, né? As coisas estão acontecendo todos os dias, no dia a dia. Então, a gente precisa estar sempre atento a isso. E é esse olhar contínuo, não só de 6 em 6 meses ou nesses ciclos de 1 a 1, que fazem a diferença realmente, né? Eu acho que o Loomer, ele se sente cuidado e ouvido e assistido, né? O ano inteiro, e não só nesses momentos. Esses momentos vêm justamente para deixar amarradinho, né? Novas metas, enfim, e a gente poder formalizar tudo isso, mas eu acredito que é um trabalho que é feito ao longo do tempo mesmo. Uma boa forma de resumir é que aqui a gente olha para as pessoas, enquanto as outras empresas estão completamente focadas e obcecadas com números, a gente está completamente focado e obcecado nas nossas pessoas. Inclusive, o time de operações se divide, cada um fica responsável por um grupo de Loomers. Isso facilita muito a nossa proximidade no dia a dia mesmo. Então, a gente fica completamente apto
a acompanhar trajetória, performance e evolução de uma forma muito, muito, muito assertiva. E eu queria entender também como é esse processo de feedback, né, e construção de jornada para o New Loomer. Quando ele entra, né, o que a gente apresenta para ele na construção da trilha de carreira e como a IA faz parte disso também. É difícil explicar como é o nosso processo de feedback, porque existem duas coisas acontecendo simultaneamente. Primeiro, a gente tem um processo muito estruturado, onde a gente tem a autoavaliação que a pessoa faz mensalmente, a avaliação da liderança dela que ela faz, o processo de calibragem e o processo de 1 a 1. Então é como se mensalmente, no caso o 1 a 1 é o único que é trimestral, mas mensalmente e trimestralmente a pessoa tem a oportunidade de fazer esses feedbacks de formas mais formais, de maneiras mais formais e estruturadas, mas, em contrapartida, como eu disse, tem uma outra coisa acontecendo ao mesmo tempo, que é, a gente tem feedback o tempo todo no nosso dia a dia, acontecendo por todos os lados, sabe? E é algo que a gente incentiva muito. Então, a gente tem, como eu falei, essa parte mais estruturada, formal, objetiva, e a gente também tem os feedbacks naturais, que são incentivados, que são perpetuados since day one aqui na Lume, de forma que a gente tem isso muito naturalmente acontecendo na nossa rotina. Então, a gente realmente troca muitos feedbacks. A gente, no primeiro momento do onboarding, num dos primeiros slides, a gente tem um material totalmente dedicado para a relação do Loomer e a sua liderança. E tem lá, bem claro, é algo que eu super enfatizo, que é uma relação repleta de feedbacks e feedforwards. Ou seja, se você vai ter essa liberdade com a sua liderança, tenha também com o seu time e tenha com a equipe Lume como um todo. E falando um pouco sobre o nosso processo de construção de carreira, particularmente falando também, o diferencial da Lume, eu acredito, é que muitas empresas do mercado fazem um processo de gestão de performance semestral. A gente tem uma prática de, como Mila falou, feedback é constante no dia a dia e um processo de avaliações de performance que eles são mensais. Então, mensalmente, a galera se autoavalia, avalia a liderança calibra esses dados para dar uma avaliação final para a pessoa Loomer, naquele mês especificamente. E isso faz com que a gente tenha dados mais constantes sobre performance, e não só o dado em si, mas conseguir gerar feedback e direcionamento sobre isso. Então, a nossa avaliação de performance mensal, ela gera esse direcionamento para todo o Loomer. Com isso, a gente consegue, num ciclo, né, ter os processos de decisão de pessoas, que envolve uma promoção, que envolve bonificações acima do teto, toda uma estrutura realmente que vá dar direcionamento, e com toda essa estruturação, a gente consegue construir um processo de carreira junto com as pessoas. Muito do que Tom falou também no começo, de que a Lume tem muito a essência de conectar os sonhos e os desejos que as pessoas têm. Então, realmente, a Lume ser caminho para o sonho das pessoas, não só profissionais, mas pessoais também, conquistas que elas queiram ter. E a partir desse cenário, a gente tem os momentos de 1 a 1 com o wellness, 1 a 1 com as lideranças, para construir uma carreira muito em conjunto mesmo, com cada um. E agora, passando um pouco para frente de processo seletivo, né, queria perguntar para Tom, como a gente procura essas pessoas, né, como a gente faz esse processo? Eu acho que para além da parte técnica, né, que é olhar para pessoas que estão adequadas para o que a gente precisa naquele momento, para naquela necessidade específica, a gente procura pessoas que sejam muito entusiastas de trazer novas coisas para o fazer diário. Então, muito do que já foi dito aqui sobre isso de, tipo, testar, de não ter medo de, eu não tenho certeza, mas eu acho que se eu testar isso aqui vai funcionar. Testa, vê como é que foi, e a partir disso a gente melhora ou não, a gente pensa em outra estratégia. Eu acho que pessoas que são protagonistas da própria jornada, né, que traz muito isso da nossa cultura e que demonstram desde da entrevista inicial, essa vontade de fazer diferente, essa vontade de trazer inovação, esse jeito de olhar para as coisas diferente. Eu acho que é isso que realmente impacta no sentido da gente escolher aquela pessoa. E a gente está desenvolvendo, né, um treinamento chamado LumeOS 26, e eu queria saber o que é um pouco disso, né, e por que isso foi uma decisão da liderança. Massa, a gente tá muito feliz com esse evento. Tá sendo bem relevante pra Lume. É um evento, basicamente, onde a gente vai dar muita autonomia, mais ainda, na verdade, em relação às pessoas da Lume e todas as áreas a se capacitarem para usar IA de forma mais robusta, digamos assim. Então, a gente está fazendo um processo de capacitação mesmo, principalmente com as áreas que não estão tão familiarizadas com essa robustez, como marketing, operações, comercial,
para que a gente aprenda a desenvolver algumas funcionalidades e evoluir processos com IA, mas vibe codando. Então, usando mais ferramentas como Lovable, como Cloud Code. Então, nossa animação é porque a gente, de fato, em áreas como as que eu citei, tá saindo de um processo mais básico, digamos assim, para um processo realmente mais inteligente, mais conectado, mais robusto e que vai fazer com que a Lume cresça muito. E por isso que foi uma decisão tomada para realmente desenvolver o time e desenvolver os profissionais que estão com a gente, porque isso vai fazer com que cada um saia bem melhor, sabe? Saia bem mais desenvolvido desse processo e dessa capacitação. E eu acho que, no geral, é isso que faz a cultura Lume, né, ser essa coisa toda que vale a pena a gente sempre tá falando. São os processos de feedback, desde o nosso processo seletivo, cuidado com pessoas, e é isso que a gente quer deixar registrado, né, e repassar para outras pessoas realmente se inspirarem e se espelharem. A gente sabe que pessoas precisam de pessoas e a gente tá muito entrelaçado a isso, né, e acho que se a gente juntar pessoas e tecnologia, dá essa coisa boa aí que a gente tem na Lume. E para finalizar, vamos fazer um bate-bola rápido, né, com as perguntas e respostas mais frequentes que a gente mais recebe. Queria saber processo de feedback, como funciona? O processo de feedback, para além do regular, no sentido de, tipo, a gente tem ali os momentos oficiais, ele acontece muito no dia a dia. Então, no momento que a gente troca ali, a gente identificou que a gente precisa reconhecer alguém ou trazer algum ponto construtivo, a gente vai lá e traz esse momento com a pessoa. Então, não é esperar o momento oficial para isso. Então, tá muito dentro do nosso DNA mesmo, do nosso dia a dia, da nossa cultura. E como a gente estrutura novas ações internas? Basicamente, a gente passa por um processo de criatividade, documentação, troca, né, com o próprio time e depois mão na massa. E agora eu vou roubar um pouquinho o lugar da host e fazer uma pergunta pra ela. Pra uma pessoa que tá fazendo o processo seletivo da Lume, o que ela pode esperar da empresa? Pra mim, acho que principalmente os agitos, né, mas os kits que a gente tem, que a gente ganha, aquela garrafa térmica que é desejo de todo mundo, bolsas, camisas pra gente sair por aí, e realmente a marca é uma coisa muito forte aqui, né, e é bem legal a qualidade realmente que a gente tem desses kits. E como funciona o processo de performance na Lume? É um processo bem cuidadoso, é um processo muito contínuo de realmente analisar e estar próximo às pessoas, dando feedbacks e acompanhando e desenvolvendo da melhor forma. E agora pra todo mundo vai falar, né, uma coisa que a gente percebe na Lume, uma coisa favorita que a gente tem aqui, que a gente nunca viu em nenhuma outra empresa. Conviver com amigos diariamente. Pra mim, são os agitos, que são muito legais, sempre muito divertidos, a galera muito animada, sempre muito bom. Pra mim, acho que principalmente isso dos agitos conta muito, mais os kits, gente. É uma coisa surreal, tá? Inclusive, eu não sei se pode falar, mas enfim. A gente tem uma garrafa Paco, cada uma com o nome da gente gravado. Então, assim, é bem bacana. A gente tem camisa que não é farda, não é obrigatório usar, mas a gente tem, assim, pra andar por aí, sabe? Com a Lume, tem bolsa. Então, assim, realmente o kit, a marca é muito, muito bacana e é bem legal. Eu acho isso, assim, o diferencial total da gente. Eu vou dizer o ambiente em si, porque eu acho que, pra mim, pelo menos, é a coisa que mais diferencia a Lume de outros espaços, assim. E me sentir à vontade, me sentir eu mesmo e me sentir muito confortável pra estar ali. Seja num ambiente presencial do nosso escritório, ou seja, no online mesmo com a galera. É a coisa que mais me deixa feliz, assim, no dia a dia. Acho que a minha coisa favorita é o quanto a gente faz dar certo mentes completamente diferentes, personalidades completamente diferentes, e a gente se diverte muito nesse processo. Eu tenho outra também, que é o momento da confraternização. Mila tinha falado, mas assim, é incrível. Não é só um dia de confraternização, como já foram um ano, já teve 5 dias de confraternização, outro ano 3 dias, e é um diferencial da gente, porque a gente faz acontecer de verdade, a galera se diverte muito, é muito massa. No último ano, a gente teve o Lume Palusa, ano passado, que foi, assim, um grande evento, né? O nome já diz, foi inspirado mesmo em um festival e foram dias bem cheios, com bastante atividades, né? Networking, uma troca bem legal de todo mundo. E acho que principalmente essa coisa de trazer as pessoas que estão espalhadas pelo Brasil aqui pra Recife é uma coisa muito boa, é um momento de troca bem bacana. Então é isso, gente. A gente trouxe, né, um episódio aqui falando sobre cultura, sobre o jeito que a gente faz as coisas aqui. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.